Mauro, eu sou o diretor da outra escola indígena, vizinha aqui a 5 quilômetros, chamada Escola Estadual Indígena Arajuporã. Todo ano nós realizamos a Semana Cultural em parceria, as duas escolas e as duas comunidades. Então, hoje aqui vocês estão tendo contato com duas comunidades Guarani reunidas aqui justamente para estar fazendo essa troca, né? Essa ação. E para nós também é uma honra tê-los aqui, né? O pessoal da Secretaria de Educação de Cascavel, os alunos também do Nilson Joffre, né? Então, porque a gente consegue justamente desconstruir alguns estereótipos aí, né? E nada melhor do que vocês estarem pisando no chão das comunidades, tendo contato com a população indígena, vendo aí, né, essa religiosidade, essa ancestralidade que tem o povo Guarani, né? Queria dizer que vocês estão tendo o privilégio de ter contato com um povo muito forte. O povo Guarani é um povo muito forte. Pensem comigo, né? Existem populações indígenas que com 60, 70 anos de contato com o não indígena perderam a sua língua, a sua religiosidade. E hoje aqui vocês estão diante de um povo que convive há mais de 500 anos com o não indígena e mantém a sua religiosidade e a sua língua. Então as nossas escolas, elas são bilíngues, são interculturais e mantemos, né, forte essa valorização da identidade cultural Guarani. Para os Guarani também é uma honra tê-los aqui. Isso como eu disse, é uma troca, né? Eles se sentem valorizados, eles gostam também da presença de vocês e cada um de vocês aqui levando uma sementinha dessa troca aqui, com certeza vão mudar muitas realidades, né? Principalmente na nossa região, que existe uma série de conflitos aí também que são marcantes, né? Nós temos a presença também do Trisca aqui. Eu gostaria que ele vai se apresentasse também, né? Eu me chamo João Trisca, sou um músico, compositor, paranaense, violeiro, e comecei o meu contato aqui com as comunidades Tamarã e NTT há 8 anos atrás, quando fui convidado para fazer a trilha sonora de um filme sobre a história dos 3 Alves. O Joãozinho Alves estava aqui, é um desses irmãos Alves, que conta a saga deles desde que eles perderam as terras com a inundação de Itaipu. Então foram muitos e muitos anos de lutas por conquista de novas terras. Enfim, quem quiser saber mais sobre essa história toda, tem o filme no YouTube, documentário Os 3 Alves, que conta um pouco dessa história. Conta como eles ficaram desassistidos, né, pelo Estado brasileiro em função disso, né? Não foi uma questão que tocou apenas os indígenas, também os colonos que moravam nessas regiões. Então foi, digamos assim, uma catástrofe não só ambiental, mas populacional, né? E a construção de Itaipu e tudo mais. Então esse filme fala um pouquinho sobre essa história e é bom que a gente vê hoje que a Itaipu, desde os últimos anos, tem buscado fazer uma reparação histórica, né? Até um dos antropólogos, pesquisadores que participam do filme hoje foi convidado pela Itaipu para poder conduzir esse processo de reconstrução histórica, ou seja, de correção de uma injustiça em relação a esses povos, né? Que muitas vezes o Estado brasileiro ele dá uma assistência, mas assim continua deixando excluído, né? Não existe esse tratamento igualitário, assim, né? E a gente, enfim, vir para cá e observar a riqueza dessa cultura milenar, né? Porque aqui a gente tem contato com algo que existe na América do Sul há séculos, né? E que está conservado. Então isso tem um poder inestimável, uma riqueza inestimável. Quem já viajou para fora do país, foi para outros países, foi para a Europa, quem gosta de visitar museus, essas coisas, sabe o quanto isso tem valor. E no Brasil ainda a gente não tem muita noção do valor que a cultura possui. Então eu queria falar um pouquinho de um livro que a gente vai distribuir algumas unidades para vocês. Então desde que eu vim aqui em 2018, eu conheci o Joãozinho, por ser músico, né? Eu vim aqui, fiz questão de vir aqui conhecer a música deles para poder criar essa trilha sonora. E daí surgiu a ideia de fazer um livro sobre a música Guarani. Então a gente
através de mecanismos de incentivo lá do Estado, a gente conseguiu recurso para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer uma transcrição da música para partituras, que é uma música que a gente vê que é de cunho religioso, sagrado, né, cantado nas opãs. Então, opã é o nome da casa de reza dos Guarani. Então, o livro se chama Opã Piatequá, que é o coração da aldeia. E nele a gente traz a transcrição de 12 cantos sagrados. Desses 12 cantos sagrados, uma descrição dos instrumentos, o significado dos instrumentos, e daí transcrição para partituras desses cantos, e uma tradução também, a letra em Guarani, a letra em português. Esse livro também tem um QR Code, pelo qual dá para escutar esses 12 cantos, e traz outras curiosidades, traz um pouquinho da história deles também, né, dos Guarani em geral e também dos Guarani dessa região. O Gabriel, que eu vou convidar para falar um pouco, ele também colaborou no livro, ele se formou em sociologia e história, né? E estudou na UNILA e tem bastante conhecimento acerca de tudo isso, então ele colaborou no livro também, trazendo toda essa parte histórica, né, do livro. Então esse é um livro que a gente percebeu, essa é a segunda edição desse livro, a gente percebeu que ele, assim, nosso sistema de ensino carece muito de material, né, acerca da cultura indígena Guarani e da cultura indígena no geral, né, no Brasil, não só indígena africana. A gente tem pouco material, a gente está geralmente só voltado para a história ocidental, conforme os manuais europeus, né, ou da discussão, da construção do Brasil, mas de um ponto de vista totalmente político, assim, né, histórico, de fatos históricos, mas a gente tem muito pouco material desse tipo de conhecimento. E a gente viu que isso é um material precioso, que dá para ser trabalhado em escola, que a gente vai tentar produzir coisas novas, até coisas pensando na educação infantil, tentar trazer esse livro para uma linguagem também ilustrada, né? Vocês vão estar levando também, né, um exemplar para o acervo de vocês também. Então, assim, basicamente ele pode ser trabalhado, por exemplo, através de repente escolher um dos cantos, trabalhar com as crianças, ou pegar, tem uma parte aqui que a gente fala sobre o nome dos instrumentos, que dá para fazer um trabalho, tipo, vocês foram lá na semana, por exemplo, e viram, né, que instrumentos vocês perceberam e tal, e daí está o nome dos instrumentos. Daí tem uma questão da característica de como eles tocam esses instrumentos. Por exemplo, eles usam o violão como um instrumento rítmico, né, com um acorde só. Então eles tocam um acorde só, né, do começo ao fim da música, e cantam a melodia em cima. A gente, né, na música ocidental, cantamos a diferença de cosmologia e de visão musical, né? Na música ocidental a gente faz os acordes, né, tem lá a tônica, troca para dominante, enfim, tem um sistema musical diferente que é nosso, e o deles é um outro sistema. Então o violão ele é rítmico, mas ele dá um acorde também. Em cima desse acorde eles fazem os cantos deles, cantam as melodias. Isso é uma característica que, se a gente for, em termos musicais, pensar historicamente, está muito ligada à música antiga, por exemplo, que tem os modos gregos que a gente aprende na música. Ou seja, você canta, você só tem uma nota e a partir dela você canta escalas diferentes. Então você pode formar uma escala maior, uma escala menor, outros tipos de escala a partir daquela nota. Então assim surgiram os modos gregos lá 2000 anos atrás, a teoria dos modos gregos. Então essa música ela tem uma característica muito diferente, né? E a gente até assim, por carecer de registros históricos no Brasil, né, dessa época de 500 anos atrás, a gente não sabe o quanto de influência dos jesuítas tem nessa música atual que a gente ouve, né? Mas provavelmente tem, né, a gente sabe que historicamente tiveram coros, inclusive que foram para a Europa, em séculos passados, para levar essa música. Então assim, é uma mistura, né, que é muito bonita. Enfim, isso é uma riqueza cultural absurda que a gente tende a não valorizar, mas que conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que assim, isso tem um valor imaterial, que a gente fala daquelas coisas no Brasil, assim, patrimônio imaterial, né? Tem alguns
umas construções antigas de séculos que se viram patrimônio material. Tem a cultura, por exemplo, no Paraná, a cultura caiçara, é um patrimônio material, né, que é uma cultura que tem a mescla do português com o indígena, e tem a dança do fandango, tal. Então isso é uma coisa que pertence a nós também. Enfim, o livro fala um pouquinho sobre isso. Você quer dar uma palavrinha? Não sei, pode ser. Só rapidinho. Bom, boa tarde já, né? Todos já almoçamos. Enfim, eu, diferente do João, meu nome é Gabriel, eu sou sociólogo, tenho uma formação em historiador, mas não exerço a profissão como historiador em específico, vamos dizer assim. E o fato de eu estar aqui hoje foi uma grande coincidência. Eu conheci o trabalho do João como músico, né? E um dia eu estava num bar em Curitiba e por coincidência a gente se encontrou, falei que conhecia o trabalho dele, porque ele tem algumas músicas que são muito bonitas, que eu acho que vale a pena procurar e escutar. E nisso a gente entrou em uma conversa que ele falou que estava produzindo esse livro e me convidou para escrever o prefácio da primeira edição. Então era um mundo que a gente, vamos dizer assim, faz parte da nossa realidade. Nós estamos no Paraná, o único estado, desde Goiás para baixo, que tem o nome indígena, Guarani. Sou de Curitiba, né? Então esses toponímios, todo o entorno que está, o nome de árvores, dos animais, remetem a essa origem histórica desse território Guarani, né? Então isso era uma coisa que sempre estava na minha cabeça, mas nunca foi algo que eu tive a oportunidade de, vamos assim, me dedicar e estudar. E a partir do convite do João para escrever o prefácio, eu comecei a trazer aquilo que eu já mais ou menos tinha como ideia e pesquisar. Aí que chegamos que eu vi o documentário dos Três Alves e vi a potencialidade desse trabalho, desse documento, porque o João vem como músico aqui e tenta produzir um material que não é necessariamente a música, mas uma linguagem da música, né? Então até tem um trecho no prefácio que eu falo que o Humberto Eco, né, ele fala que toda tradução é uma traição, né, de alguma forma, e a gente de alguma forma comete esse erro, porque a gente não tem a condição de traduzir a língua indígena da mesma forma como a gente, até etimologicamente a palavra traduzir e trair tem a mesma origem, né? Então a gente sabe que existem bastante limites no que a gente propôs, no que a gente fez. Eu agradeço aqui na presença de todos o João, porque essa segunda edição ele me convidou para ser autor também do livro, então é um privilégio, algo que eu me sinto lisonjeado da parte dele pelo convite. E tá aqui porque quando eu conheci ele eu estava fazendo um intercâmbio fora do país, eu estava no México, que é um país que tem uma realidade indígena também muito presente, mais marcada do que a nossa, no sentido de que o Estado-nação reivindicou isso como algo importante e fundamental para a construção da identidade dos mexicanos. E no Brasil a gente tem uma história que talvez toma como uma tangente isso, não coloca como uma centralidade. E eu acho que quando a gente está num estado que tem o nome de origem Guarani, a capital tem o nome Guarani, Cascavel é um nome Guarani no fim das contas, ou outras cidades ao nosso redor, a gente tem que entender por que a gente está em cima desse lugar. Eu acho que tem uma questão que nós, como brancos, né, sempre temos que estar provando que nós não somos mais um daqueles que historicamente foram os que passaram por cima sobre esse território. Então, ainda que a gente tenha consciência que é um ato de traição, é uma iniciativa, um desejo de tentar deixar algo e fazer com que isso que historicamente teve, vamos dizer assim, neutralizado, se torne uma potencialidade. Então, acho que esse livro ele tem uma questão que pode ser trabalhado nas artes, na disciplina de artes, na disciplina de história, na disciplina de geografia, tem um mapa que dá para ser trabalhado. Enfim, calor da região oeste dá para abanar também para quem quiser. E de repente outras coisas que a gente sabe. Então, em nome para não tomar mais tempo, agradecer o João, os diretores da escola, a comunidade, as duas comunidades que nos receberam, tanto para a produção do trabalho e agora com uma devolução. E como o João já antecipou, o nosso desejo é que, como a gente percebeu que esse é um material que pode ser utilizado dentro da sala de aula, a gente já apresentou um projeto para o ano que vem para fazer uma versão ilustrada para que seja distribuída nas escolas para os estudantes que venham para a feira daqui 2 anos, 3 anos, quando o livro estiver pronto, eles possam levar isso junto com os artesanatos que eles levam, um livro que vai ficar marcado para eles e que de alguma forma vai ter uma linguagem mais acessível. E esse daqui, a gente, com toda a sorte, espera que seja um material de apoio que os professores possam utilizar junto com esse outro material
que, enfim, os recursos não são abundantes, a gente tem que batalhar, isso é uma outra coisa que eu também gostaria de falar. Agradecer a Secretaria de Cultura do Paraná, que foi quem disponibilizou esse recurso, o Ministério da Cultura também, a Lei de Incentivo do Paulo Gustavo, e dizer que esses editais estão aí, que eu acho que uma das nossas tarefas como educador, eu sou professor, dei aula há muitos anos com o PSS no Estado, agora estou concluindo meu doutorado, então me afastei para finalizar meus estudos. Eu acho que uma das nossas tarefas, além de educar, é também batalhar por esses editais e construir possibilidades, pontes que permitam essa integração entre dois mundos que não estão separados, bem pelo contrário, estão integrados, mas que as lógicas históricas nos fizeram colocar em certos polos diferentes. Então, acho que é essa talvez a possibilidade e a lição, de que a gente consiga construir coletivos ou organizações que disputem esses editais e promovam trabalhos mais ou menos nesse sentido, que sejam mais qualificados, melhores, ou com outras propostas, como uma iniciativa e uma forma de resgatar e manter essa memória. Eu acho que, como os professores falaram, e o João também, são 500 anos, pelo menos, de convivência com o colonizador, com o branco, o europeu que veio aqui, e 500 anos que eles estão resistindo basicamente através da música e da dança. A história do Paraná, ela é basicamente a história de uma revolta guarani que teve em Assunção, em que um cacique chamado Overá, o luminoso, o resplandecente, né, como fala, ele decidiu que nós não precisamos trabalhar para os portugueses nem para os espanhóis. Nós temos que fazer dançar e adorar o Deus verdadeiro em Anderú. Então eles começaram a se dedicar apenas à dança e à música. E isso se tornou para os espanhóis em Assunção, a primeira cidade criada na América, a enfermidade da dança. Então eles falaram que eles não servem nem para trabalhar. E aí surge o mito da indolência do indígena, e eles vão pegar essas populações e vão trazer para o Paraná e vão criar a província do Guairá. Então, por trás desse livro tem história, tem música, tem arte, tem território, tem geografia, então acho que ele pode ser utilizado de diversas disciplinas, até nas ciências mais duras, vamos dizer assim, e eu acho que vale a pena batalhar e lutar, ainda que a gente saiba que existam limites em todos esses trabalhos e projetos. Sim, que agradecemos, declaramos que está lançada a segunda edição do livro e espero que vocês gostem, pelo menos